Fala aí, gente estudiosa! A Guerra de Reconquista foi uma das mais longas guerras já registradas na história. Iniciando ali por volta, a gente pode usar como marco a invasão árabe que se deu na Península Ibérica, destruindo o reino visigodo no ano de 711. Porém, para alguns outros cronistas ou analistas desse próprio processo, eles colocariam ali no momento que se inicia a resistência cristã contra essa invasão islâmica dentro desse território que era a Península Ibérica. De qualquer forma, ela vai terminar no ano de 1492, justamente quando os famosos reis chamados Fernão e Isabel, os reis espanhóis, vão dominar o último território sobre o controle islâmico na Península Ibérica, o Reino de Granada. Mas voltemos a um período bem anterior, aonde vários heróis, vários personagens importantíssimos vão aparecer e que vão fazer esse processo longuíssimo chamado de Guerra de Reconquista ou Guerra de Reconquista de Território. Justamente eram essas áreas que foram perdidas mediante a invasão árabe nesse território que é a própria Península Ibérica. É importante lembrar que esse território, depois das invasões que os bárbaros germânicos fizeram sobre o território romano e consequentemente criando vários territórios ali, ou reinos germânicos ou bárbaros germânicos, vai dividir esse Império Romano Ocidental. A Península Ibérica e uma parte do que hoje seria a própria França ficou sob o domínio dos visigodos. Então, esses visigodos, os reis visigodos, controlando esse território, principalmente a área, como eu estou falando, da Península Ibérica, vão dominar até a chegada desses grupos árabes que dominaram a região. No ano de 711 se desenrolou a grande batalha de Guadalete, no ano, como já foi dito, de 711, onde o rei Rodrigo, rei visigodo, acabou sendo derrotado. Os árabes acabaram então progressivamente conquistando esses territórios da Península Ibérica, forçando os remanescentes da resistência, forçando os cristãos a se refugiarem em locais mais ao norte, principalmente nas regiões montanhosas que tinham, evidentemente, uma condição melhor de se defender. A cidade de Toledo se tornou um centro de resistência, porém, essa mesma cidade acabou caindo no ano de 714. E é aí onde começa a aparecer o nome de um certo Pelaio, ou melhor dizendo, Pelágio. Pelágio era um nobre de origem visigoda que vai continuar esse processo de resistência nessa luta ali contra o invasor árabe que estava dominando suas terras. Ele acaba se refugiando juntamente com outros remanescentes nas regiões mais ao norte da península, chamada de Astúria, nas regiões montanhosas das Astúrias. E lá se deu um importante centro de resistência a essa própria invasão. É importante lembrar que ele, devido a uma traição, acabou sendo capturado, mas acabou fugindo em 718 e nesse ponto do ano de 718, liderando alguns grupos de refugiados que estavam nessa região, ele começa essa luta de resistência contra essa invasão. E aí é onde vai se dar precisamente uma das batalhas mais importantes da história. A famosa Batalha de Covadonga. A batalha nessa região foi uma das batalhas mais decisivas e importantes da história. Apesar da pouca importância dada pelos próprios árabes à resistência que estava se desenrolando nessa região das Astúrias, em 722, o bispo Dom Opas foi enviado pelo governador muçulmano Munuza, junto com o comandante do exército, Algama, para tentar persuadir Pelágio de sua resistência. Ao chegar em Cangas de Onís, essa mesma cidade que vocês têm a oportunidade de ver agora, nessa região,
Pelaio, que já tinha sido escolhido como príncipe entre os outros nobres e comandante então das tropas, foi ao encontro, por esse motivo, de Dom Opas, que dirigiu-se a Pelaio para persuadi-lo a abrir mão da própria resistência. O bispo Opas não conseguiu persuadir Pelágio, que continuou determinado a enfrentar o invasor árabe. É importante lembrar que nesse momento Pelágio contava com apenas 300 homens. Mesmo assim, ele estava determinado a enfrentar um exército que, segundo alguns historiadores, alguns pesquisadores, como Cláudio Sanches, seria de mais ou menos 20 mil. Olha a diferença fundamental entre os dois grupos. Mesmo assim, ele estava focado e determinado em vencer essa batalha. Atraiu o invasor para a região de Cavadonga. Nesse importante local, onde você tem diversos pontos estreitos entre as montanhas, começa a se desenrolar uma das mais decisivas batalhas. Terminados em vencer, eles continuam a luta e vão acabar vencendo a batalha. A duríssima batalha que se desenrolou nesse local acabou resultando em quase no aniquilamento das tropas do Pelágio, tendo sobrado dos 300 homens, apenas 10 homens, segundo alguns relatos. Mesmo assim, esse exército de quase 20 mil homens foi quase todo destruído. Algo que fez com que a população na região das Astúrias começasse a se levantar e reagir mediante o próprio invasor, expulsando esses invasores, no caso pegando em armas e lutando de forma brava, decisivamente, para expulsar o invasor, iniciando esse processo que, como vocês estão vendo, que vai ser conhecido, né, ao longo da história, de Guerra de Reconquista. Então a determinação de Pelágio foi fundamental para iniciar esse processo, já vista que ele não se rende, mas continua de pé lutando e progressivamente expulsando esse próprio invasor. Essa batalha decisiva no ano de 722 foi fundamental para, nesse processo, ao longo dos próximos séculos, formar os pequenos reinos cristãos nessa região, na medida que eles foram se fortalecendo e expulsando o próprio invasor. Então essa batalha foi uma das batalhas mais importantes, né, nesse próprio contexto, nessa própria situação que vai se desenrolar, chamado de Guerra de Reconquista. É fundamental entender esse ponto e lembrar ações aí importantíssimas como do próprio Pelágio, esse que se tornou um grande herói nessas lutas contra esses invasores. Vencendo essa batalha, vai ser nomeado o primeiro rei das Astúrias, do pequeno reino das Astúrias, base, esse reino, para a formação dos futuros reinos que tantos vocês aprendem de Leão, Castela, Navarra, Aragão, entre outros reinos nessa região das montanhas, aonde nesse processo em direção ao sul de reconquista de território vai sendo formado esses dois territórios tão importantes na história para vocês, tanto a própria Espanha como também Portugal, que em outra videoaula nós vamos falar para vocês também desse próprio processo, porque também está intimamente ligado a essa chamada Guerra de Reconquista de Território. E aí vocês podem observar a bravura, né? Essa luta que esses homens empreenderam nessa tentativa constante de recuperar essas suas terras, esses locais, ter a sua própria liberdade religiosa, importantíssimo nesse próprio contexto, como vocês estão vendo aí nesse contexto da chamada Guerra de Reconquista e na formação, claro, desses próprios países hoje que tanto vocês conhecem e que está tão intimamente ligado à história também do Brasil, tá certo? Então todos vocês que viram esse vídeo, estão até agora nesse momento,
e já viram outras videoaulas, não esqueçam todos vocês de se inscrever no canal. Também é muito importante que vocês dêem o seu like, assim como também ative aqui o sininho, que justamente naqueles dias que a gente lançar os vídeos em aula, ou aliás, os vídeos em momentos que não são o dia ali decisivo, pode ser que ajude vocês, né, nessa videoaula, seja aquela que tanto vocês estavam esperando para ajudar, por exemplo, numa prova. Não esqueçam também de ver as playlists, tem algumas playlists muito importantes porque elas vão ajudar também vocês a entender esse contexto. De mais a mais, até a próxima, pessoal!